pra cá, que eu vou mostrar que hoje tem uma carne que brasileiro gosta muito, que é a costela, né? E, ó, essa figura aqui que vai fazer pra mim, que sabe tudo de costela, tá aqui do meu lado já. Você vai fazer o bolinho de costela, né? É o chefe gaúcho da costela, o Evandro Assis. Esse é o bolinho? Esse é o bolinho de que costela. cara boa, é grande. Eu tenho duas variedades. Eu tenho com provolone e ele só com costela, ok? E essa costela, sai do osso? Sai. Olha, tem uma pessoa aqui no estúdio hoje que lembra bem que tinha um gaúcho que dizia que tinha não, tem, né, gaúcho, meu amigo? Que a costela boa é aquela que você puxa e o osso sai. Posso fazer o teste? Pode fazer. Oh, faz ela tempo já deve ter que eu não faço isso pra Ela já caramba. deve ter esfriado um pouco, talvez vai ser um pouco difícil, tá bom? Vamos ver, porque ela já esfriou. Vou tirar esse daqui. Isso. Tá. Bom, esse daqui também é molezinha, não valeu não. Vou tirar esse daqui. Molezinha não dá, né? Posso puxar? Pode puxar, Claudete. Ela esfriou. Ela esfriou, Claudete. Acho que vai precisar de um gaúcho. Isso. Então vamos lá, então. Vai, gaúcho. Aí. Ai, essa veio fácil. Eita, costela boa! Então é ótima. Saiu o osso assim, ó. Costela boa. Excelente. Agora me conta o que é isso aqui, ó. Esse porco enrolado. Claudete, essa aqui é uma panceta de porco, ok? Uma panceta tá na moda, né? Tá todo mundo comendo panceta. Muito na moda. E essa, aliás, está fazendo um sucesso tremendo lá no Gaúcho da Costela. Quanto tempo demora para você fazer uma panceta dessa? Claudete, essa costela, geralmente eu coloco ela no bafo para ela defumar. Na faixa de 6 a 7 horas. Nossa, demora. Isso, e aí depois eu retiro... Tá, mas você faz na churrasqueira ou não? Sim, na churrasqueira a carvão. Isso, deixa ela defumando lá na fumaça, entendeu? Aí eu tiro ela, esfrio ela, levo ela pro freezer de 10 a 12 horas. Nossa, isso, dá um trabalho, mas é bom. Aí fica muito gostoso. Com certeza. E você serve com mandioca? Isso, não. Essa panceta, eu sirvo ela com a geleia de pimenta. Só ela e geleia? Isso, geleia de pimenta. Também... E a mandioca entra pra onde? A mandioca entra com a costela. Ai, que delícia. Isso. Fica aí que eu venho, tá? Pra gente fazer Claudete. esse bolinho. Tá bom. Eu acho que tem um casal aqui que vai gostar muito, porque eu não sei se nos Estados Unidos o pessoal lá come muita costela, se tem bolinho de costela. Ô, Jana Prado, que alegria te rever e a você também, Vitor Belfort. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Clau. Muito feliz da gente estar aqui com você. Saudade. Ai, te amo. Eu também. Muito A gente bom já se tá abraçou aqui. tanto, né, Vitor? Eu Tudo bem, grávida, e eu depois que tive Ai, filho. Meu Deus, foi no casamento desses dois. Imagine que o filho já tá com 18 anos Já. e as meninas também, né, 15 Jana? e 14. 15 e 14, É. meu Deus. Ela sendo repórter do programa, trabalhando com barrigão. Amo essa família. Vitor, tem costela nos Estados Unidos? Se come costela? Opa, eu faço uma boa, hein? É mesmo? Eu faço boa. Ai, pena que vocês vão Carne é embora, vão comigo. de volta já no domingo. Senão eu ia chamar, né, doutora, para fazer essa boa aqui. Quem sabe na volta, quem sabe um dia lá. Doutora Jamile Pereira. A doutora Jamile Pereira, ela é especialista em dor do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. E hoje vai poder falar com vocês que estão em casa sobre dores, qualquer tipo de dor. Aquela lei, porque existe uma lei que todo hospital tem que ter uma clínica de dor. Ela funciona, na verdade, doutora? Nos melhores locais, sim. Só nos melhores Uma hospitais e clínica de cidades? dor, ela tem que ser composta por várias especialidades. O médico de dor é um dos que compõe, né? Mas assim, nós temos fisioterapeutas, enfermeiros, uma equipe mais multiprofissional, né? Certinho. Bom, hoje você que está em casa, coloque nosso zap aí, você pode fazer a pergunta, pode gravar com o celular assim, ó, deitadinho na horizontal. Oi, Cláudia, sou de tal lugar, eu tenho uma dor assim, assim, e passa a pergunta pra gente via WhatsApp, que eu coloco no ar, nós estamos ao vivo. Tem todo esse papo gostoso aqui, as notícias do jornalismo e tem uma matéria linda sobre voo, né, livre aí na Paraíba. Eu volto já já. Estamos de volta ao vivo aqui com o programa.
É hora de informação. O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento nesta manhã de quarta-feira à Polícia Federal sobre um suposto plano envolvendo o senador Marcos Duval e o ex-deputado Daniel Silveira. E eu estou muito feliz hoje aqui no programa, já fiquei feliz quando me disseram que hoje nós teríamos no programa a presença de Vitor Belfort, um dos maiores lutadores da história do UFC, e reúne fãs espalhados pelo mundo inteiro e também casado com uma das mulheres mais lindas que a televisão brasileira já viu, Joana Prado. Meu Deus do céu, que alegria ter vocês dois aqui. Eu já deixei todo mundo junto, porque o Vitor entende muito de dor, né, Joana? Muito. Nossa, lutador de UFC. E a doutora Jamile Pereira, que é médica especialista em dor de vários hospitais e também do Albert Einstein. Mas deixa eu falar um pouquinho desses dois antes, né? Ela fez muito sucesso com a sua personagem feiticeira, que ficou lá no passado, no programa H do Luciano Huck. E foi repórter de programas como Note a Note, da Rede Record, né? Da Record TV, hoje chamada Record TV, do Pra Valer na TV Bandeirantes. E eu tive a honra de trabalhar com essa menina linda que não... Você não envelheceu nada, Joana, você está cada vez mais linda. E você, Cláudia? Ah, no formal. Uma vez, eu estava lá na Record e o Luciano Calegari era o diretor. Aí o Luciano Calegari me chamou e falou assim, Claudete, a Joana Prado, nós estamos pensando em contratar para ser repórter do teu programa. Eu falei, nossa, mas ela é muito linda para ser repórter, Luciano. Será que vai dar certo? Falou, ela quer mudar essa imagem, quer fazer reportagem, e você pode pedir para ela fazer o que quiser. Eu falei, será que é verdade mesmo? Então, a primeira matéria que nós pedimos para a Joana fazer, você lembra, Joana? Foi limpando peixe na feira. Na feira. Eu falei, se ela quer mesmo, já vamos dar o teste. E a tua esposa foi muito bem e mostrou que ela queria, assim. Te ajudou, Joana, a mudar aquela imagem? Muito, muito. Primeiro, assim, eu sou muito grata. Não que a imagem fosse ruim, não. Eu acho que foi válido. Sim. Foi uma oportunidade. Mas não era mais, né? Foi uma oportunidade que surgiu, né? E eu lembro eu convencendo os meus pais, né, que a personagem me proporcionaria uma aposentadoria. Imagina meu pai, engenheiro civil formado na USP, minha mãe economista. E eu lá, não, é só um biquininho, não tem problema. Mas foi muito difícil para mim também. Porque na época eu fazia faculdade de administração de empresas com ênfase em comércio exterior. Meu sonho era ir para os Estados Unidos e me vi ali, né, de biquíni, em rede nacional. E virei aquele mega símbolo sexual. Foi muito bacana, Cláudia. Eu acho que foi uma fase que eu aprendi a, inclusive, me conhecer, né? Eu lembro que quando eu tranquei minha faculdade e fui para o Beto Silveira fazer aula de teatro, ele falou, Joana, você tem que entender quem é a personagem. Não adianta você colocar um biquíni e entrar cheia de pudor. E quando eu entendi que a Joana era a Joana, aquela menina que tinha um sonho, blá, 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 e que a feiticeira era uma personagem, outra pessoa. Aí eu consegui. Então, acho que foi válido, fez parte da minha história. Mas, através da personagem, eu também fui para a Casa dos Artistas no SBT, que foi uma oportunidade onde as pessoas puderam conhecer a Joana, né? A minha estratégia foi até... E uma oportunidade para os dois. Para a gente reatar o namoro, né? Eu tive uma estratégia lá de ir bem feia. Eu falei, eu tenho que ir bem grande, bem forte, para as pessoas me acharem bem feia e conhecerem a minha essência. E deu certo, e aí foi quando eu fui para Record. E a gente começou, você abriu os braços ali para mim e falou, Joana, vai limpar peixe. E eu fui feliz da vida. Mas não foi só isso, ela fez matérias lindas, tanto na Record, como quando nós mudamos de emissora, levamos você para lá também. Gente, sabe o que eu lembrei? Na época o Mauro, né, era o diretor. Mauro, querido, chegou uma vez pra mim e falou assim, Joana, você é linda, mas você se incomoda de pelo menos pentear o cabelo? Eu fugia, eu fazia uma maquiagenzinha na hora de fazer o cabelo, até hoje, claro, olha. E Deus é tão sábio que me deu duas meninas que pedem, mamãe, faz uma trança ali. Mas foi muito bom, acho que foi um período onde eu cresci muito, porque foi o que você falou, eu comecei ali limpando peixe e eu lembro que eu estava nas enchentes de São Paulo, ao vivo ali. Eu lembro que eu fui para a fila de INSS. Então, assim, você... Teve contato com o povo direto.
O problema é que, tão linda, tão famosa, a gente tinha que não mandar só o repórter, Vitor, mandava o repórter, Jamile, e segurança. Mas era tão A Record bom. gastava mais, mandava o repórter e segurança. E era uma Mas equipe deu tão muito certo. gostosa, né? Foi Era muito bem legal. Foi uma época assim, bem bacana. Foi, e tudo foi. que a gente faz marca, né? Então lá em casa, desde pequena, a gente falou assim, ó, escolhe um esporte. Eles escolheram. Os Eles nossos iam. filhos, com 6 meses, foram para natação. Então, a gente nunca colocou proteção em piscina de casa. Tá. Porque a gente sempre... Já ensinou, né? A gente tem a nossa filosofia, né? Do 0 aos 5 anos é a fase da disciplina, onde a gente ensina os nossos filhos. Não pode pôr a mãozinha na tomada. Aqui tem enfeite na mesa, não pode quebrar, não Ai, meu pode Deus, pegar. cada foto linda. Como eles estão lindos, Jana. E aí agora eles estão na fase de coaching, né? Eles passaram pela fase depois da disciplina e depois a gente fala que Tá. dos 5 aos 15 anos vai para a fase de treinamento, que aí o Vitor adora, né? A gente explica o porquê de não fazer as coisas. Tá. E agora a Kiara está com 14, está entrando na fase de coaching, onde a gente fica ali na arquibancada como um bom coach. A gente fala, ó, você já sabe o que você tem que fazer no campo. Você já sabe como jogar nas quadras, como correr nas pistas de atletismo. E me fala né? que esportes eles fazem. O Vivi. Davi, o mais velho. O Davi faz futebol americano. Tá. Ele é quarterback. Nossa, a Rede TV é a maior Não, fã tô do futebol apaixonada. americano, apaixonada por futebol americano. Vai muito bem o futebol americano aqui, que legal, né? A Rede TV Até tem que enfim. tudo a ver. Tudo a ver Com com esporte, vocês. com luta. Eles foram um cara que acreditaram no UFC naquela época, né? Sim, é verdade, Então, assim, desde aquela época. em setembro E do eu vou- futebol americano, que vem crescendo muito no Brasil, Jana. Em setembro, cara, eu vou estar lutando. Quem sabe a gente não bota a televisão aqui para o pessoal assistir a luta, né? Assim, eu acho que o esporte, a gente fala em esporte, a Joana está falando do futebol americano, do voleibol e do atletismo. Que são os três Que são que os os seus três, filhos praticam. Isso. Lá em casa são 4 ou 5 esportes. São 5, né? Porque a gente está falando de futebol americano, o Davi. Voleibol, a Vitória. Tá. Atletismo, a Kiara. E o Vitor é boxing e MMA. E eu sou a doida, que fico descabelada, para variar, né? Cuidando de tudo isso. Cuidando de toda a tudo parte isso. E você emocional. tem uma academia lá. Isso. Em que lugar da Flórida? Fica pertinho de Boca Raton, na academia. Ai, que legal. A gente começou a desenvolver a academia mais ou menos em 2017, antes até, né? A gente tinha uma academia no Brasil, só que como a gente já morava nos Estados Unidos, era muito difícil, né? Há quantos Fazer anos todo esse vocês estão lá? operacional. 13, 14 anos. 13, 14 anos. Bom, eu vou dar um recado lá e volto para Tá. saber se vocês vivem mais seguros lá, se essa sensação, se é só sensação de segurança, que aqui a gente continua vivendo essa sensação de que sai e fica rezando, né, doutora? Não sabe se volta, né? Com essa insegurança no Brasil, ou se realmente é mais seguro. Eu já volto aqui para ir para a gente iniciar a pauta da doutora, porque se tem alguém aqui, doutora, que entende de dor é ele. Nossa, já levou cada pancada, mas também, ó, já deu, hein? Já deu cada pancada que deve ter doído pra caramba. Morar lá, assim, você se sente mais seguro? Com certeza. É, né? Eu lembra quando a gente mudou para lá, a gente tinha carro blindado aqui, né, Cláudia? Principalmente porque a Pri desapareceu, as crianças nasceram, todos são brasileiros, nossos 3 filhos, todos, parece que é um bando de filhos. Mas 3 é bastante. 3 é bastante, Todos nasceram aqui, então assim, eu morria de medo, sempre tive muito medo, principalmente depois que a Priscila desapareceu. Eu lembro quando a gente mudou para A os tua Estados irmã, Unidos. né, Vitor? E nunca mais, né? Nunca mais. Mas lembra, segurança, a gente tem que ver para a realidade. Quando você fala de segurança, tudo começa em casa. Né? Aqui no Brasil, às vezes, você não se sente seguro em nenhum lugar. Não, nem Então, em casa assim, mesmo. então, esse é um grande problema. Então, assim, mas é uma coisa cultural. Né? Os Estados Unidos tem aquela coisa... Existe violência, lógico que Existe tem. também, Mas foi o que eu te falei, lá é muito mais tranquilo. Então, assim, existe uma... É um país com menos corrupção. Acho que o problema da corrupção ela vai entrando em todo lugar. Então, segurança é quando você não tem algo que não é corrupto. Então, E também começa em casa, começa em casa. não é? É triste, É né? triste, muito triste mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho com a doutora e de dor. Doutora, qual a maior queixa das pessoas? Que tipo de dor?
Na busca do consultório, se a gente separa homens e mulheres, assim, os homens, eles queixam muito de dor lombar, né? Dor na coluna, né? E dores vinculadas à atividade física, né? Então, dor de ombro, dor de joelho. As mulheres, elas ganham também na dor lombar, dor de quadril e enxaquecas, né? Dor de cabeças em geral. A enxaqueca é um espectro da dor de cabeça, né? Qual foi a sua pior dor, Vitor? Cara, a gente estava conversando aqui, as pessoas têm que entender o seguinte, a parte do core, eu não falo abdômen, eu falo core, é a coisa mais importante. O meio do seu corpo, né, é onde está o seu intestino, né? O core é a parte abdominal, né? Só que a gente é um ser anterior e posterior, a gente está vendo aqui isso aqui. A parte mais importante do corpo é a musculatura, né, posterior, né? A posterior é a mais importante, é o que te segura. Você pode ver, as pessoas, tudo é para frente. Computador, telefone, cozinhar. E você não faz os exercícios pequenos, que é para as musculaturas pequenas. Então, exemplo, quando você tem que abrir o quadril, quando você senta, a primeira coisa que acontece, o seu quadril vai para dentro. Então, a gente estava falando de dor, perguntei para ela qual é a coluna, porque as pessoas... Nossa, eu vou sentar que nem ele. Não é? Começa até a doer tudo, gente. O importante é o seguinte, você sentou. Eu estou falando de mobilidade. Eu estou criando lá, a gente criou agora o Belfort Club, onde eu vou ensinar as pessoas a entender o seguinte. Quando eu faço o meu treino, eu faço o meu treino para o meu filho. No meu treino, todo mundo treina, não tem esse negócio de idade. Cada um vai no seu ritmo. A gente, quando criou a academia, cada um vai no seu ritmo. Mas os exercícios que eu faço, todo mundo tem que fazer. E é interessante porque como o Vitor já atua há anos, né? O Vitor foi campeão mundial com 19 anos. Exatamente. O Vitor está com Começou 46. Cedo. Então, eu lembro até, Alta doutora, performance. uma vez o Vitor, antes de uma luta, ai, meu joelho está doendo, meu joelho está doendo. Eu falei, Vitor, seu joelho vai doer, meu amor. Você tem que aprender a administrar a dor. Então, ele começou a fazer um processo preventivo, que eu acho que isso não existe muito. Existem vários pontos muito interessantes, né, que o Vitor falou. Então, o que acontece? A nossa musculatura, ela sustenta o nosso corpo. Ela tira essa sobrecarga de articulações que juntam os ossos e de tendões que juntam o músculo nos ossos. Que é o que Tudo dói. isso é o que faz nos sustentar. Quando a gente fortalece a musculatura, a gente tira essa sobrecarga de outras áreas que são mais fáceis de lesionar. Então, e a outra coisa é o posicionamento. Nós Eu vou te temos dar essa plaquinha posicionamentos. aqui, ou se você quiser... Ah, não é pesada, não. Para você mostrar pra gente. Esse aqui, na verdade, é nossa medula, são as conduções de dor. Quando a gente fala de dor, a gente pensa, por exemplo, a dor é uma proteção. Né? Você queimou, você tira a sua mão, então ela avisa para o nosso corpo que alguma coisa está errada. O que acontece? A dor, ela vem, ela pode ser vinda daqui, bateu, ela conduz através de neurotransmissores, passam na medula através daqui e vão até o cérebro. Aí vocês falaram outra coisa importante, o nosso cérebro, nossa saúde mental. Mentalidade. Exatamente. Ela tem um mecanismo que todas as pessoas que sofrem de dores crônicas, o que são dores crônicas? Dores acima de 3 meses. Se você for perguntar à população, essa dor é muito comum. Você dói há mais de 3 meses? Tenho dor na cabeça, dor na coluna. É a coisa mais comum. Mais de 80% das pessoas relatam que tem essas dores em algum local do corpo. O que acontece? Olha que interessante. Então, nós temos esse mecanismo que vai aqui da medula, né, que fica aqui na nossa... Leva até o cérebro para informar, ó, apareceu lá num pontinho, doeu. Esse caminho bem rápido. Existe uma questão que a gente vê até em ressonâncias, em exames de imagem, que as pessoas que têm essas dores, ela tem um mecanismo de continuidade, chama sensibilização central. Sabe aquelas pessoas que têm mais dores? Elas são sensibilizadas a sentir essa dor. Então, é como se ela tivesse... Aí o cérebro faz o caminho inverso? Eu dou esse exemplo assim. Não, ele estimula mais. Pensando de uma forma simples. Eu tenho dor para proteger. O cérebro fala, tô com dor. Ele fala, você não resolveu o seu problema. Tô com mais dor. Você não resolveu esse problema. Tô com mais dor. Como se ele falasse o tempo inteiro, você tem que resolver. Exatamente, você tem que resolver. E ele cria uma sensibilização. Então, um beliscão para o Vitor, por exemplo, ele pode mostrar, nossa, doeu. Para outra pessoa que são sensibilizada, essa dor é uma dor gigantesca. Como é que faz para o cara fazer isso? Eu adoro fazer o reverso. Quanto mais dor eu sinto, eu tenho, se eu te mostrar meus raios-x, é tudo osso com osso. Então as pessoas me veem, tipo, os maiores cirurgiões do mundo estudam o meu caso, que é a Steadman Clinic, que é lá em Colorado. Certo. Ele falou assim, é impossível você fazer o que você faz. Eu falei assim, o líquido sinovial, aí eu falo do líquido sinovial. Sim. As pessoas elas não se movem, elas não mexem em nada, elas ficam paradas. Exemplo, quando você vê um cara de 30 anos
Cara, eu sinto dor. Eu falo, meu amigão, você não sabe o que é dor, meu amigão. Agora, aqui não é muito cultural, né, doutora, das pessoas te procurarem para fazer um trabalho preventivo, Não, né? jamais. Olha, eu não quero sentir Certo. dor, o que eu faço? E aí Querem cria medicamento. aquele estímulo no E a cérebro outra, que só piora. exatamente. O que as pessoas... Primeiro, elas vêm querendo uma solução. Eu sempre brinco assim, eu não tenho solução para nada. Nós temos a solução. Eu com você. Exatamente. Porque assim, não existe uma medicação. Eu já estaria riquíssima, milionária, se a gente inventasse um remédio que todo mundo Pílula. tomasse e tirasse. Toda dor. Não. Agora, todo o que ele falou tratamento- tem razão de ser. Quanto mais parado você fica, mais Pior. dor você Com sente. certeza, com certeza. Porque a gente fadiga. Quando você imobiliza um membro, por exemplo, se as pessoas já ficaram com gesso ou com uma coisa assim, você vê que se atrofia, você fica fraco. Aquela É dor, verdade. você precisa depois fortalecer. Então, estar parado, ela aumenta a inflamação, realmente ela diminui a dor, o músculo diminui circulação, então tudo isso é muito importante. Então, realmente, mobilizar o corpo é prevenção e tratamento, né? E a gente trabalha, tu também deu exemplo, como você não tem dor? Então, talvez um raio-x de uma pessoa que fosse muito mais lindo que o seu e ela fala, tô na cama. Tá? Por quê? Impressionante. Porque a gente lembrando aquilo ali, a condução, ela está no cérebro. O nosso cérebro, ele tem várias áreas. As áreas, eu dou um exemplo também que é bom para os pacientes, para ficar ilustrativo, é falar assim, sabe quando você faz uma viagem muito legal, uma viagem que você está lá, você sente alguma dor? Não, você está ótimo. Voltou para casa, você dói tudo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem essa técnica de distração, ele tem essa coisa associada ao prazer. Então, uma atividade física libera Você tá querendo dopamina, dizer que pra não serotonina. sentir dor, tem que Vamos ser bom da viajar. cabeça. Mas Mais tem ou que ter uma menos, cabeça mas boa. é um pouco, Cláudia, é um pouco É. isso, é um pouco isso. A gente tem que trabalhar em conjunto. Eu sozinha não consigo tratar o meu paciente. Por isso você tinha me perguntado sobre as clínicas de dor, sobre esse tratamento. É um tratamento em conjunto. E dentro disso a gente também trabalha a nosso pensamento, aquele por exemplo, você acabou de ter dor, você pensa, tô com dor, 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 aquilo vai ficar tornando enorme. O medo das pessoas, será que essa dor, ela é porque eu tô com isso? E aí começa a falar, eu tô com isso, aí fica investigando, será isso? E às vezes você não trata outra parte, o que está causando, o que tem por trás de tudo isso também, que geralmente tem uma história por trás de cada Então paciente. eu já descobri, viu, Vitor? Porque você tem ótima cabeça. Na realidade, Né? eu trabalho... Ele dá uma informação para o cérebro e mesmo ao contrário de todos os médicos, não sente a dor. Você vê a minha mobilidade é impressionante com o que eu tenho, mas eu falo lá em casa. Lá em casa existe você ter no seu corpo, você ter na sua mente e você ter no seu espírito. Nós somos ser trino. O que é trindade? Eu sou o que eu como e o que eu bebo. Eu sou o que eu como e o que eu bebo. E o que eu penso, a minha mente é o que eu penso. Então, assim, quantos pensamentos ruins você tem ao longo do seu dia? Então, a Joana faz o seguinte, ela tem um treinamento, ela não medita num pensamento ruim. Quando ela tem um pensamento ruim lá em casa, a gente já não... Mesmo, Jana? A gente não anula ele rápido. Eu aprendi muito até com Augusto Cury, né? A técnica Ai, de... adoro ele. Grande escritor. Né, você já bloqueia o pensamento ruim, porque se Na a hora. gente alimentar o pensamento ruim, ele toma uma proporção Vira um gigantesca, né? Eu Isso, e ligo tomar para o meu cuidado com as filho. palavras também, né? O meu filho não atende o telefone se eu ligo para ele. O pensamento ruim já vem. É. Ai, foi assaltado, ai, entraram no carro, ai, foi sequestrado, ai. A gente não pode alimentar esse pensamento. Já ruim. bloqueia na hora. bloqueia na hora. sempre, não, com certeza, isso que vocês falaram é totalmente verdade. Lembrando sempre que cada pessoa é uma pessoa, né? Às vezes pode ser fácil para um, quando você já Sim. tem todo um treinamento, e para outras pessoas falam, nossa, doutora, mas eu estou perdida em relação a isso, eu não treino, eu não faço nada. Então, existe na individualidade você fazer o seu limite, você fazer o que você consegue, você trabalhar, mas você está disposto a... Gradativamente vai aumentando. Exatamente. Isso aí. E a outra coisa é que também nós temos tratamentos medicamentosos que são essenciais, não é só, às vezes você não consegue, às vezes você tem realmente uma baixa de dopamina que é estrutural, que tem também no tratamento que você precisa fazer medicamentoso, que ele ajuda também nisso aí. Então, assim, não é uma luta de quem é mais e quem é menos, né? Mas sim um conjunto. Progresso, é um processo. Exatamente, exatamente. Se você fala, ó, doutora, eu não consigo sair assim, tudo que vocês estão falando é bonito, mas eu não consigo. Quem sabe, talvez você também não precise de um tratamento medicamentoso, talvez você não precise também de outro acompanhamento mais individualizado para também tentar alcançar esse aí objetivo, né? Com certeza. Hoje eu estou recebendo Jana Prado, Vitor Belfort e nós amarramos um papo todo mundo junto aqui com a doutora Jamile Pereira, que é especialista em dor do Hospital Albert Einstein. Mas esse você consegue mostrar lá o Fabiano Rossi, que é diretor de jornalismo. Aí, Fabiano, vai mais lá para a ponta para a gente mostrar, querido, para todo o povo lá do Espírito Santo. O Dídimo Efigem, que é diretor comercial, e o doutor Bruno Varanda,
que veio também acompanhar aí nessa viagem bem bacana, São Paulo, mais uma vez visitando a Rede TV. Adoro o povo capixaba, um grande beijo, sucesso cada vez mais, viu? Para nossa Rede TV lá no Espírito Santo. Grande beijo. Joana, vamos mudar um pouco de assunto aqui, parar um pouco de falar de dor, né, doutor? Depois a gente volta nas dores do dia a dia. Qual a sua maior preocupação como mãe? Nossa, tem tantas, Cláudia. Minha maior preocupação... O que você sonha, assim, com seus filhos? É ter a certeza de que eu estou criando cidadãos do bem, bons seres humanos, sabe? A minha maior preocupação é, claro que eu me preocupo com se eles vão ser excelentes profissionais, mas eu vou muito no pessoal, e aí entra o mental que a gente estava falando, né? A parte... Principalmente porque os 3 são atletas. E a gente sabe da cobrança que o mundo coloca em cima deles. Né? Então, eu falo muito lá em casa, é o nosso porto seguro. Aqui, a mamãe quer que vocês ganhem. Mas se vocês não ganharem, eu vou continuar amando vocês da mesma maneira ou até mais, de repente. Certo. Lá fora, vocês são um produto. Lá é a casa da mãe Joana. Não, lá fora no mundo. E aí... eu falei, olha, deixa eu perguntar para Deus se é vontade de Deus, porque eu realmente nunca tinha pensado em escrever um livro. E aí Deus confirmou no meu coração que eu tinha que escrever. Eu fiz questão de colocar ali... Você sempre foi uma pessoa de muita fé, né? Muita fé. Que sempre deu muito valor a essa parte espiritual, religiosa. E é muito importante mesmo. Muito, né, Cláudia. Sem muito. isso, ninguém fica em pé. Não, né? se eu não tivesse Deus, eu acho que eu não estaria nem mais casada com o Vitor. A minha educação, né, a nossa criação seria totalmente diferente em relação aos nossos filhos. E esse é do Vitor. E esse é do Vitor, E esse seu, Vitor? Esse é o corpo, a alma e o espírito, né? Na realidade, nós somos seres trinos. Você perguntou para a Joana. Preocupação, deixa eu te falar um pouco, quebrar essa palavra. Lá em casa, a Joana sempre procura ação. A gente fala assim, aqui, a preocupação, a gente procura uma ação. Nossa, que legal, Então, um livro de desafios. Total. O que é ação? Ação é você fazer, né? Lá em casa a gente fala para ele, quando você está preocupado, você não age. Quando você está preocupado, é totalmente ao contrário da palavra. Se você parar para... O que é preocupação? É procura uma ação. Eu não posso ficar parado esperando. Porque quando você está preocupado, o que você faz? Nada. Você só reclama, você só cria problema. Então, lá em casa, a Joana é sempre... Todo mundo chega lá em casa... Dá palestra sobre isso? Faço. Dá, muita. Faço palestra. E, na realidade, a minha palestra é o quê? É a vida. Bom, né? Vocês vieram para o Brasil, vão ficar pouco tempo dessa vez, né? Vieram mais a trabalho. O que vocês pretendem no país? Tem uma legião de fãs aí dos dois esperando, né? A gente quer muito que as pessoas podem viver o nosso estilo de vida. Estilo de vida é o quê? É o que você come, é o que você bebe e o que você pensa, que está incluindo a sua crença. Mas transformando isso no quê? Você já tem os livros, tem um canal no YouTube. Quem sabe um programa de TV? Ia ser muito legal. É um projeto. Na verdade, tem coisa boa aí, mas a gente ainda não pode divulgar totalmente. Mas existe a intenção de estar mais próxima do público. E o intuito é realmente a gente poder estar dividindo as nossas experiências com todo mundo e mostrando a realidade, né? Dizendo, olha, se nós conseguimos, vocês também podem conseguir. Não é fácil. Mas é muita possível. luta, mas é possível. Me deixa as redes sociais, os dois, por favor. Aí, como é que a gente é, além do canal? Meu Instagram é Joana Prado B, de Belfort. Do Vitor é Vitor Belfort. Todas as redes minhas é Vitor Belfort. E aí ali o pessoal vai conseguir entender um pouco mais a dinâmica da família Belfort. Joana, levanta e depois abaixa para me dar um abraço e um beijo. Adorei, amiga. Ai, que saudade. Muito bom te ver. Ai, para mim também, viu? Olha, era uma garota linda, se tornou uma esposa perfeita, né? Que responsabilidade. Sim. Mãe de 3 filhos, eu sei que não é fácil. Você se transformou numa mulher linda. Obrigada, Cláudia. Aquela garota já era linda, uma mulher linda também. Vitor, alegria. Adorei. De ver aqui. Adorei. A doutora continua comigo um pouquinho. E venham mais, tá bom? Quando estiverem no Brasil, muito obrigada venham pelo mesmo, convite. tá? Que eu tô esperando Obrigada. vocês aqui. Grande beijo aos dois, tá?
Nossa, matei um pouco dessa saudade, viu? A gente fica distante, o tempo passa rápido, né? 41 anos eu de casado. Preciso de algumas dicas. Depois Falta a gente vai 21, conversar. hein? E eu vou pegar Mas vai dar certo. Eu vou pegar minha melatonina com magnésio depois. É isso mesmo. Dormir direito, porque para aguentar o tranco não é Preciso, fácil, né? Beijo, viu, Cláudia, Joana? Beijo, obrigada. Vitor. Eu continuo conversando com a doutora Jamile. O povo quer saber, doutor, e se o povo quer saber, a gente conta aqui no programa. Vamos lá. Fala, povo. Vamos ver o que o povo quer saber aqui sobre dores. Cada um tem sua dor, né? Tá com cara de dor. Fala, cara. Oi, Claudete, tudo bem? Bom dia. Eu sou o Marcos, de São Paulo, Marcos Veloso, e gostaria de saber quais são as causas de dores crônicas. Ah, então a gente até falou a respeito, Exatamente. né? É aquela mensagem para o cérebro. Exatamente. E quanto mais o cérebro vê que você não resolve a dor, mais dor você vai sentir. Exatamente. Entendi direito, doutora? Isso, perfeito. Acima de 3 meses, né, a gente considera dor crônica, né? 12 semanas, 3 meses, né? Vamos à próxima. Fala, povo. Oi, Clau, bom dia. Meu nome é Jaque. Eu gostaria de saber se bico de papagaio ele trata com anti-inflamatório ou eu tenho que fazer alguma cirurgia? Obrigada pela pergunta, bem legal, porque muita gente sofre na coluna com bico de papagaio. O que é, doutora? Bico de papagaio ele faz um sinal, esse nome é porque ele faz um sinal na radiografia. É como se tivesse uma inflamação óssea que ele produz aumento ali ele faz um formatinho como se fosse um bico de papagaio. Em qualquer lugar da coluna pode ser ou tem um ponto específico? Não, ele geralmente é feito aqui nesse processo aqui espinhoso aqui, que a gente tá vendo aqui, né? E tomar anti-inflamatório sem prescrição médica é perigoso. O anti-inflamatório, ele pode causar alguns danos, ele é o tratamento para muitas patologias, ele é um tratamento sintomático, então você toma para tirar a sua dor daquele momento, mas ele não é para fazer o uso contínuo, ele pode lesar rim, ele é um ótimo medicamento, mas ele tem que ter sim cuidados em quanto tempo tomar e quanto tomar. E cirurgia? Existe cirurgia para corrigir? O bico de papaiense, ele geralmente não tem indicação cirúrgica, Não? né? Ele é um tratamento mais clínico, né? Onde você faz essas mudanças que já comentamos, né, um pouco. Né? Vamos à próxima. Bom dia, Claudia, tudo bem? Aqui é Marco, cidade de São Paulo. Queria saber o que causa fibromialgia no ser humano, se tem cura, se tem remédio para isso. Obrigada. E olha, fibromialgia dizem que dói o corpo todo. Exatamente, Cláudia. A fibromialgia é uma dor no tecido conjuntivo, que é tanto músculo, tendão e ligamento, né? É aquele paciente que exatamente, é uma boa descrição, dói o corpo todo, né? Ele tem dor, onde você toca, ele pode sentir dor, né? Geralmente é mais uma doença feminina, né? Ela é uma doença mais prevalente em mulheres, né? A fibromialgia é uma dor que incomoda e atrapalha muito. Ela tem esses sintomas dolorosos locais, pontos, então, geralmente são nesses pontos que a gente fala de tender point. Antigamente era o diagnóstico, mas agora a gente fala assim, pela conversa do paciente. Dói o corpo todo, aperta, tem aqueles locais associado não só essas dores nos locais, mas também alguns sintomas como fadiga crônica, cansaço o tempo inteiro, depressão, ansiedade, insônia, e até associada a algumas outras doenças, como síndrome do intestino irritável. Geralmente ela é comum nessa difícil dor. o diagnóstico, então? É um diagnóstico de exclusão. A gente tem que evitar geralmente é um diagnóstico pela conversa, alguns exames para poder você realmente não diagnosticar, excluir artrite reumatoide, osteoartrite, algumas outras doenças que também podem cursar com dores, né? Doutora, qual é o seu recado, então, para as pessoas que estão em casa agora sentindo algum tipo de dor? Eu sempre dou esse recado, assim, esteja atento ao seu corpo. Nosso corpo, ele dá sinais. Ele mostra quando ele está cansado, ele mostra quando ele precisa de alguma mudança. Então, esteja atento aos sinais que seu corpo dá. Busque ajuda, esteja atento, tente mudar algumas coisas, movimente, pratique atividade física, tente cuidar da sua saúde física e mental, né? Aí está o Instagram da doutora, Anestesia Edor, não é? Exatamente. É isso? Anestesia _ dor. É underline. Aqui de longe não dá pra enxergar. Se é um risquinho, o meu também tem risquinho. Ou se é pontinho. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Lá vocês vão encontrar outras informações sobre dor. Levanta aí pra dar um beijo. Adoro essa doutora. E olha, a maquiagem, fiz uma maquiagem tão bonita hoje. Aqui eu adoro esse tom na Rede TV, que todos capricham demais. Não vai trabalhar hoje, não. Vai pra uma festa. Tá bonita, doutora.
doutora. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Eu conversei com a doutora Jamile Pereira, médica especialista em dor de... Você está no Albert Einstein, mas você atende outros Um consultório particular. Tá bom. Obrigada, doutora. E agora vamos pro Gaúcho da Costela, que deu um vaneirão aí, o Bigolho. Se é gaúcho, tem que ter vaneirão nesse Tem que ter programa, uma música né? gaúcha, né? Música gaúcha. Agora, olha que torresmo. E aí, você aceita? Você acha que uma caipirinha com torresmo desse vai legal ou não? Uma cervejinha também, né, Claudete? Bem na quarta-feira. Uma cervejinha também Uma vai muito bem. cervejinha vai muito bem. O que você pôs nele aqui? Claudete, isso aqui é um tempero. Sal. Olha o som, sabe o som? Eita, aí sim. Estamos começando a chegar lá. Bigolho, obrigado. Claudete, então, esse aqui é o limão pepper. Ok? É o Que limão. um negocinho É legal básico. isso. Onde eu posso usar esse limão pepper? Eu uso ele no torresmo. Só no Só torresmo? no torresmo, é. Eu não Porque uso- vários chefes usam em bastante coisa. Eu já mostrei pra vocês que costela boa é a que tira o osso, tirei o osso, mesmo com a costela mais fria. Aqui é a panceta enrolada e tudo isso, a macaxeira, mandioca ou aipim, cada um chama de um jeito, que você encontra lá no Gaúcho da Costela. Onde fica teu restaurante, Gaúcho? Claudete, o meu restaurante fica na Ribeiro de Moraes, 134, ok? Ok. Ribeiro de Moraes, 134, Inajá de Souza, Freguesia do Ó. Freguesia do. Isso. Tá bom. Agora, você é um gaúcho fajuto. Isso. Preciso falar. Pode, Gaúcho fajuto, pode falar. fajuto. Não, é um gaúcho fajuto, gente. Onde se viu um gaúcho que não é gaúcho, é catarinense? Catarinense. E por que te chamam de gaúcho se você é catarina? Porque eu trabalhei a vida É toda... Manezinho da ilha, não? Não. Não. Sou pertinho de Chapecó, uma cidade chamada Maravilha, Chapecó. ok? Aham. Não é de Floripa, não. Não. Né? Não é Hoje minha Manezinho. família mora tudo em Floripa, assim. Tá. E como que surgiu esse negócio de gaúcho da Costela, se você é catarinense de Chapecó? Claudete, foi assim. Eu trabalhei a vida toda em churrascaria. Tá. Nunca ninguém me chamou de Catarina. Não? Gaúcho, 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 gaúcho. Hoje ficou. Aí ficou e eu coloquei o meu nome Gaúcho da Costela. E Você graças sabe a Deus, que eu sou a maior fã de churrascaria. Eu acho que eu sou a paulistana que mais vai em churrascaria. Eu sou conhecida em tudo quanto é churrascaria aí. Porque acho que eles gostam, porque eu não gosto de picanha, eu gosto de costela, eu gosto de cupim, então eu dou menos gasto para uma churrascaria. Eu só como as carnes que ninguém quer lá. Não sou muito de picanha, não. E você estava me contando, a gente não vai falar no ar, mas ele trabalhou nas principais churrascarias aqui de São Paulo até abrir o seu próprio restaurante. Conhecendo um pouco o nosso gaúcho de Santa Catarina, ele vai fazer hoje bolinho de costela. Vamos começar, gaúcho? Vamos lá? Vamos lá. Então tá. Ele vai usar um tomate em cubos pequenos, mas você pode ir na tua ordem. Isso. Você não Então começa tá bom. com tomate. Vai Tá lá. ok. Claudete, Pode assim, ó. ir, a gente vai fazendo. Aí Um ele tem o dedinho, azeite, um dedinho de azeite, tomate a gosto, meia cebola meia em cebola. cubos. Isso. Vamos ver como é que é feito o bolinho de costela. Aliás, deveria ser bolão de costela, porque eles são grandes aqui, bonitos, viu? Aí, salsinha. Então, na Isso. frigideira tem azeite, tomate, cebola, salsinha. Aí, um tempero. Que tempero é Esse tempero, Claudete, é o pega-marido. É o pega-marido. Me fala, eu já peguei, mas para manter, que tempero Então, é esse, meu? Claudete, esse tempero vai tomate seco. Você vai faz? Não, esse é comprado. Esse tempero Mas vai... o nome dele não é pega-marido. É pega-marido. Ah, você tá brincando? Sério. É o nome do tempero? Eu também, quando fui comprar, quando fui acrescentar na minha costela, no meu bolinho, eu achei estranho também. Tempero pega-marido? Pega-marido, é. Jura? Juro. Nossa, eu vou procurar no mercado, eu nunca vi, E não. muito bom. Mas E- existe, por que não, né? É. E então, ele vai tomate seco. E é gostoso? É bom. Ele vai tomate E ele seco, ele fica vai bem- alho. Em quê? Em bife? Em outros Olha, carnes? ele é bem gostoso, um tempero maravilhoso. Pode ser usado para qualquer... Nossa, que qualquer legal. coisa, Por isso tá? que tem esse nome, já descobrimos. Isso. Usa também uma me colher ajuda aqui. de chá de pega-marido, que ele já colocou, Uhum. um fio de azeite, que já foi. Aí ele vai usar 400 gramas de costela no bafo. Como se Isso. faz? Obrigada, Aninha. Como se faz a costela no bafo? Claudete, aqui está a costela. Tá, Não que está... você fez no bafo. Isso, não está desfiada, entendeu? Tá. E aí vamos... Mas como que você Isso. faz essa costela no bafo? Essa aqui, É. eu Pode ir desfiando e Tá falando bom. pra mim. Claudete, essa costela no bafo, ela fica de 12 a 14 horas.
Nossa. no bafo. Mas é um aparelho, assim? É uma churrasqueira no bafo. Tá. Você deixa lá, 12, 14 horas. dá uma olhada. Nossa, desfia fácil. Isso. Claudete, para ressaltar aqui, ó. Nossa senhora, não, que costela molinha. ela não é Não só tô no bafo, tá? resistindo. Ela não é só no bafo. Eu coloco ela de 10 a 12 horas porque no bafo ela no fica chão. branca, né? No chão. Dou uma defumada nela. E aí depois enrolo ela no papel celofane. E aí coloco mais umas 6 horas na churrasqueira a bafo. Aliás, já que a nossa redatora Bruna Vieira fez um texto tão legal sobre costela, eu vou aproveitar para falar enquanto você faz isso. Pode Ok, ser? Claudete, pode ser. A costela é uma das variedades de carne mais consumidas na Europa, sabia? Nas Américas e na Austrália. E é muito importante também na alimentação de populações da África, da Ásia Oriental e Sudeste Asiático. Costela recheada, costela tradicional, não importa. A costela se tornou tradição no prato dos brasileiros há muito tempo. A história no Brasil relata que as costelas eram preparadas em fogo de chão, como o gaúcho da costela acabou de me dizer. Ele também faz no fogo de chão. Porque apesar de ser de Chapecó, pegou tudo dos gaúchos, né? Até o fogo de chão. E a costela surgiu nas fazendas, onde os patrões matavam o gado para consumo próprio. Aí eles pegavam para si as consideradas carnes nobres. Aquelas que eu falei há pouco, a picanha, a maminha, a alcatra, o mignon, né? E eles entregavam para os peões aquilo que eles achavam que não era legal. Pobres patrões, estavam entregando a melhor parte do boi, porque costela é pra lá de saborosa, não é, gaúcho? Com certeza. Opa, o que você já colocou aí? Eu acrescentei a mandioca. Tá. Aipim, não sei como é que você prefere. Macaxeira, em cada lugar a gente chama de mandioca, né? E aí o nome bolinho de costela do gaúcho. Okay? Então, aí você colocou a costela já temperada. Posso pegar um pedacinho? Pode pegar. Costela? Não tô resistindo. Ela só vai estar um pouco fria, tá? Mas que tá ficou boa, no estúdio hein? Vou aqui. pegar um garfo, pegar um pouco mais. Ok. Nossa, menino, costela boa, gaúcho. Bom. Esfriar, né? Olha a molinha, menino. Tá bom demais isso daqui. Eu vou tirar aqui um pouquinho para dar uma esfriada. Tá. Claudete, para mim mexer, ok? Bom. Aqui, ó. Aí você só colocou lá pra Isso. deixar todo mundo junto, né? Isso. Assim. Amassa bem. Amassa bem. Enquanto você amassa... Engoli a minha costela. Costela gostosa pra caramba. Enquanto você amassa aí, eu tenho um recado especial pra quem é de São Paulo, pra quem é do Rio de Janeiro. Veja aí. Dá pra ver agora? O Festival de Prêmios da Rede TV tá cheio de novidades. Dá uma olhadinha. Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente a escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale compras de R$3.000 ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas R$5 no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de R$250 mil. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico Festival de Prêmios. Não fique de fora, não. Participe agora mesmo e ganhe muitos prêmios. O pagamento pode ser feito por Pix. Você vai capturar o QR Code, vai acessar o site festivaldepremios.com.br, que é o mais premiado da televisão brasileira, e vai poder ganhar muitos presentes. Gente, amanhã o Rede TV Plus, o Festival de Prêmios Rede TV Plus, vai dar R$750 aqui no programa, mais 750. Olha, já dei 750 na segunda, já dei 750 na terça, mais 750 amanhã, para você ir lá na Polishop e comprar várias coisas que você tá precisando aí na sua casa. Então, inscreva-se já no festival, entrando no site, se cadastre lá, um Pix de R$5 e amanhã você já pode ganhar 750. Sabe o que eu tô fazendo? O teste do torresmo agora. Ó, já fiz a costela. Menino gaúcho, você tá aprovado, hein? Bom, né? Bom, são quantos anos de churrascaria? Claudete, eu tô dos 14 para 15 anos Nossa, até hoje. que bacana. Graças a Deus, um trabalho bem sucedido.
Que bom. E hoje estou Nossa, com o o meu nosso próprio. óleo tá super quente. Tá. Vamos pôr os bolinhos Vamos. lá. Aqui, ó, ele moldou, tá moldando os bolinhos. Isso. Depois você passa onde? Claudete, depois eu passo na farinha. Tá, vamos lá Tá bom. então. A gente tem que baixar esse fogo. Vem É. cá, Ana. Isso, Corre aqui dá uma que a mãozinha Ana ajuda que com a minha o mão fogão. tá suja. Viu? Tá, Isso. Vamos fazer. porque o fogo já tá com muita fumaça. Isso. Ó. Ajudei. Senão vai queimar nosso bolinho. Aí. E a gente não quer. Então, Claudete, esse é o bolinho de costela, no caso. Tá. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Tem o bolinho de costela e tem o bolinho com provolone. Ah, Certo? tá. Às vezes você de casa, você não tem provolone. Põe qualquer outro queijo. Põe lá um cheddar, Tá, por queijo exemplo. coalho. É, um queijo coalho. Uma mussarela. Vou misturar aqui sei lá. O que você abrir a geladeira e tiver lá. Entendeu? Ó, Esse daí é o parmesão. esse aí é o parmesão. Também fica bom. Fica muito bom. Então, quer dizer, tem bolinho recheado e bolinho sem recheio. Isso, com provolone. Você vende muito isso lá no restaurante? Bom, o pessoal tem pedido É? muito, 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 graças a Deus. Eu acho que deve ser uma delícia, porque costela é gostoso, mandioca é gostoso. Aí, ó. Aí você vem, E ainda tem o pega-marido? tem, Vai dar certo. ó, tá, deixa aqui. Aí você passa na Isso, farinha. Na farinha. Vou pegar aqui, Claudete, ó. Ah, é só em duas farinhas? Ou numa farinha só? É só na farinha é na de farinha trigo? de trigo. Aí Ah, depois que legal. vem no leite. Ó, assim. O óleo vai queimar tudo. Eu vou puxar esse óleo pra cá, porque tá muito quente. Já Eu baixa não tô aqui. querendo que... Isso. Você abaixou ou não? Mas eu vou tirar ele de Não, lá. porque eu tô com a luva aqui, tá? Nossa, tá pegando fogo esse Isso. negócio aqui. Então, Claudete, aqui Ah, tá. a farinha, né? Mas isso você não precisa fazer, meu querido. Toda dona de casa sabe. Tá. Eu só quero saber o que, que você faz. Você passa na farinha, passa no leite. Passa no leite e por último... de rosca. Por último, na de rosca. É empanar, né? Isso, isso. Passa na farinha, passa no leite, não em ovos, e Não, passa na farinha não de rosca. coloca ovos. Então vamos para a próxima, Vamos porque lá. aqui nós já temos alguns bolinhos. Já prontos. Vou te ajudar aqui, Isso. tá, Gaúcho? Vamos lá. Qual o horário do teu restaurante lá, Gaúcho? De Conta aí. terça a domingo. Ah, segunda Da- folga? Segunda é folga. Senão não tem jeito. De terça a domingo, a partir das 11 horas. Domingo, lembrando que a gente vai só até as 18 horas, ok? Vamos lá? Vai. Vamos colocar o... E essa costela enorme aí perto de você? Essa costela, Claudete, eu quero ressaltar que é muito trabalho, mas ela é excelente. Ok, pessoal? Essa costela aqui, ó, ela fica na faixa de 12 a 14 horas, ok? Para você que quer fazer em casa, você não precisa ter uma exatamente assim. Você pode pegar ela cortada ao meio, em pedaços, colocar ou no forno. Sentiram o cheirinho? Vem É. pra cá. Vocês podem colocar ela ou no forno, ok? Exatamente 12 horas, beleza? Deixa eu pegar um prato aqui. Claudete, pega um pratinho pra aqui você então pra nós. colocar. É. Ok. Tá com fome de verdade? Vamos lá? Menino, então, ó, Vitor, você gosta de costela, né? Se você tá com fome de verdade, experimenta essa costela aqui. Menino, mas tá tão boa. Vitor, essa costela fica na faixa de 12 a 14 horas. Eu deixo ela 12 Deixa eu horas, vou chamar a umas faca, 10, pera. 12 horas no chão, defumando. Ela vai ressaltando que ela tá fria, tá? Vamos Aqui, ó. dar uma esquentadinha nela? Dá uma cortadinha aí, experimenta. Mas tá boa, Joana. Você gosta? Tá. Aí, ó. Bom garfos. Pode mandar que a gente Aqui, Claudete, ó. põe pra Essa- baixo. Tá boa, pode. Tá muito Deixa boa. eu vou colocar mais um minutinho no micro-ondas pra derreter o Porque se queijo. puder. Tá, então vai. Tudo bem? Coloca lá. Vamos lá? Vai. Ok. Leva pro micro. Tá. Coloca, porque você vai ver como tá boa. Nossa, eu achei muito gostosa, mas demora, né? 14 horas no bafo. Isso, Claudete. Mas é. Nossa, mas não tá boa? Tá maravilhosa. Maravilhosa, né? Muito gostosa mesmo. E, E o nessa sal? hora, então, Como é bom, que né? funciona o sal? É, O sal, fica perfeito. eu né? não tenho a medida certa pra Vai no colocar olhômetro. Vai no olhômetro, assim? Mas você coloca antes de colocar no bafo. Sim, sim. Tempera antes, só com antes sal? de colocar no chão.
Aí do chão, aí primeiro ela já... ela vai no bafo Isso. 14 horas, depois 14 horas. vem pra fazer no fogo de chão. Aí eu enrolo ela no sulfone, papel sulfone, e coloco ela umas 4 a 5 horas para ela ficar nessa textura. Que legal. Ok. Agora, ele tem uma história de vida bacana, porque ele trabalhou nas principais churrascarias aqui que a gente conhece em São Paulo. E conseguiu abrir o seu próprio negócio na freguesia do Ó, um bairro muito querido aqui da nossa capital. Isso. Foi luta, né? Mas valeu a pena. Mas muita Você é de luta. Santa Catarina, venceu em São Paulo. Isso. E hoje eu levo o nome Gaúcha Costela por ser chamado gaúcho. Falei, vamos com Gaúcha Costela. E hoje deu muito certo. Arranja uns guardanapos aí pra gente, por favor, porque eu quero a opinião dos dois aí, experimentando. Gente, não dá corda pro Vitor, porque ele vai comer tudo aqui. Nossa, mas tá boa, não tá? Maravilhoso. Muito boa, muito boa. E nessa hora de fome, olha, eu quero agradecer, mostra lá o Kleber. Kleber, fica aí. O Kleber é um fotógrafo maravilhoso, ele tira foto de tudo. Eu falei que ele tem que fazer uma exposição do programa. E o Kleber que falou, Claudete, traga no programa, meu amigo, ele é bom, ele cozinha bem. E a gente tá sempre ouvindo os outros, que ninguém sabe tudo, né? E eu sempre gosto que me deem informação assim, né? Então ele falou pra gente, olha, ele é bom. Então você tá aqui hoje por causa desse cara aí, tá Já vendo? agradecendo aí ao vivo. Obrigado, Kleber. Tamo Você junto. pegar o bolinho. Pra experimentar. Isso. Pega o bolinho aí pra experimentar. Ele pediu um pedaço de costela. Isso, vamos lá. Pega um pedaço de costela pra mim lá e eu vou esquentar pra ele, porque essa aqui já tá muito fria. Tá, pega um outro fazer pedaço melhor. de costela. Fazer melhor, não. Vamos cortar ao vivo aqui, ó. Vamos cortar ao vivo pra ela. Tá. Pode ser? Aí você corta, você vai... E como que você consegue aquecer a costela? Por exemplo, eu fiz, sobrou, aquece em forno? Como? Isso. Não tem problema. Pode não... Dá uma olhada. Bom, né? Vou cortar. Quer um prato? Te dá um prato aí. Vem, dá uma olhada. Isso, Claudete. Vamos colocar aqui, vamos esquentar lá uns 5 minutinhos. Davi, Vitória e Kiara, vocês estão perdendo. Mesmo! Olha, esse bolinho é bom demais, viu? Vocês deveriam ter vindo, porque tá uma delícia daqui. Muito bom. Vou te dar uns bolinhos, você leva pra mim. Pronto. Gostoso, não? Muito bom, Clau. Agora Muito é bom bom. que no final do programa você sempre... Eu já saí daqui almoçada. Bom demais. Olha, eu quero mandar um beijo pra Paraíba. Eu ia colocar hoje o seu VT, Estênio, do Voo Livre, né? Nessa cidade linda aí, capital do Voo Livre no Brasil. Mas não deu tempo, você sabe como é que é a língua, né? Fala aqui, fala ali, fala lá. Não deu tempo, mas amanhã a gente coloca, eu te prometo, tá bom? Nós vamos fazer um intervalo, então, enquanto esquenta a costela. E a gente encerra aqui comendo, que é uma boa parte, não é? Os convidados adoram. Eu já volto. Quero surpreender vocês. Bom, estamos de volta. Ele prometeu cortar um torresmo aqui, não é? Esse torresmo de rolo. Eu quero agradecer o Gaúcho, viu, Gaúcho? Muito Gaúcho obrigado, da Claudete. costela, que Obrigado. veio hoje no programa. A costela tá ótima, ele já trouxe até outra. Olha que bonita essa aqui, cheia de carninha, que nós vamos aproveitar para saborear aqui. Ó o barulho. Faz de novo, faz de novo. Então, Eita vida boa, né? esse é Vamos cortar então antes esse que é termine aí, Gaúcho. Salzinho, limão pepper. Vamos lá? Ó. Ó por que ele corta, Vitor? Ó, é com machado, menino. Nossa, que delícia! Joana, um beijo, meu amor, um beijo, Vitor, mais uma vez, um beijo aos filhos. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã, se Deus quiser, torce aí pra ele querer. Às 10h25 eu tô de volta. Tchau, tchau! Tchau, obrigado. E desse torresmo aí. Aqui, ó. Olha. Eu vou botar o limão.